Muito bem. Bom dia a todos. Mais um momento juntos. Estamos retomando as nossas atividades depois de uns dias afastados em questão de saúde, mas já estamos bem, estamos retornando e voltando às nossas atividades totais. Eu hoje vim aqui para te fazer uma proposta. Você tem me acompanhado nas minhas publicações, nos meus escritos, em todas as minhas produções, não é? Não só aqui no canal, como também nas redes sociais e nos escritos, nos livros, tudo. Você que já tem tido essa oportunidade também de ter lido meus materiais, e certamente brotou em você um desejo, como já tem brotado em muitos, de ter um curso específico em uma área comigo, ou na teologia, na escatologia, na hermenêutica, não é? Na oratória e retórica, na hermenêutica filosófica, que aí é um aspecto ou uma distinção da hermenêutica de contexto totalmente filosófico, que tem um outro sentido e aspecto propositor, esse curso, do que diferente do hermenêutica pentecostal ou do hermenêutica geral. E também você quer ter mentoria acadêmica comigo, ou você quer ter aulas de outras áreas comigo, ou quer que eu te auxilie a construir um projeto de curso, ou um TCC, ou uma monografia, lhe conceda a orientação, o direcionamento, o norte, quer ter essa interação, esse diálogo acrescentador, agregador comigo, e aí surge a pergunta, mas como é que eu faço para entrar em contato? Eu vou te passar agora meus dados, vou te passar a oportunidade para você entrar em contato comigo. Você pode anotar aí o número do meu WhatsApp, 62 981 091777. 62 981 091777. 62 981 091777. Então, esse é o número do meu WhatsApp. 62 981 091777. Tá ok? Para você entrar em contato comigo e vir a fazer um curso comigo que vai te acrescentar, agregar, que vai trazer um novo upgrade para a sua carreira, ok? Invista em você próprio, tendo informação, conhecimento, informação com quem conhece, com quem domina o assunto. Eu tenho mais de 40 anos que atuo na área da docência, eu tenho uma vida dentro da área da docência, certo? Tenho atuado não só como escritor, mas sou conteudista, sou escritor, sou uma pessoa que está desenvolvendo uma articulação geral dentro das áreas que eu atuo e que eu também dou curso ou leciono, ok? Muito bem. Hoje, nós vamos falar sobre Filolau, certo? De Cretona, Filolau de Crotona, e o pitagorismo do século V. Então, vamos falar de pré-socráticos, certo? Vamos falar de pré-socráticos, vamos falar de Filolau de Crotona e o pitagorismo do século V. Quando nós trabalhamos com algumas questões do pitagorismo, partindo para trabalhar com o Filolau de Crotona, Platão de Fédon, ele vai nos trazer algumas informações nessa sua obra sobre quem foi Filolau.
Filolau de Crotona, certo? Ele se tornou não somente, vamos dizer assim, um membro da história, um historiador da medicina, oriundo de Tarento e também discípulo de Aristóteles. Mas ele era natural de Crotona, como o próprio Diógenes e Laércio, em 423, vão postular isto, vão falar sobre isso, vão mencionar sobre isso. E é provável que Filolau, que nasceu em Crotona, ele tenha exercido uma atividade filosófica e passado a sua fase adulta da sua vida, principalmente em Tarento, tá? E uma outra questão também, que há um trecho da obra de Platão que indica que Filolau vivia em Tebas, e ele ensinava, não muito antes ainda da morte de Sócrates, isso que ocorre em 399 a.C., né? E ele já era, então, ensinador da filosofia, o Filolau de Crotona, que era, na verdade, uma pessoa destacada também na área da história da medicina e que tinha um testemunho muito fidedigno que, a grosso modo, poderia até ser considerado, como foi, um contemporâneo de Sócrates e que desenvolvia já uma atuação filosófica, tendo os seus seguidores, seus discípulos. Então, Filolau de Crotona, ele era pitagórico, ou seja, seguia a filosofia de Pitágoras, tá? Ele era também aconselhador de alguns filósofos. Numa carta, por exemplo, proposta numa dessas obras de Platão, ele menciona a Filolau como um discípulo de Pitágoras. Então, a história é, inclusive, referida por Hérmipo, certo? Destinava-se justamente até a falar com mais propriedade sobre algumas questões pertinentes ao próprio agir, operar e intervir de Filolau em alguns momentos da sua atuação, procurando até fazer em algum momento uma sátira, não é? Para com algumas anedotas de Platão e também ressaltar alguns fragmentos das obras de Filolau, dos escritos de Filolau, e até das próprias aulas, das próprias teses defendidas por Filolau, dentro de uma versão pitagorista, não é? Em que ele prioriza falar sobre algumas questões, tá? Uma outra questão também importante, significativa, é que ele vai procurar trabalhar com a natureza do universo harmonizada a partir de ilimitados e de limitadores, e trabalhando com a questão, principalmente, de desenvolver um fragmento sobre Diógenes e trabalhando a questão da vida de Diógenes, tá? Então, Filolau vai explicar por que é tentador e é ilimitado e deve ser considerado até como um conceito básico algumas análises filosóficas, algumas questões da identidade, da tratativa, da abordagem filosófica, tá? E é importante também a distinção aristotélica entre a forma e a matéria, tá? A vislumbração que é feita por Filolau, que sobre as questões de tratar algumas abordagens também que vão além do seu tempo. E uma outra questão também interessante, que num dos fragmentos, não é, de Filolau é apresentado alguns conceitos fundamentais de Filolau
principalmente a questão dos números, ou da numerologia, que para ele desempenhava um papel central no seu pensamento, tá? Provavelmente o que tinha ele em mente ao afirmar que se as coisas não fossem contáveis, impossível nos era pensá-las e vir a conhecê-las. Então, as suas palavras, talvez se fossem mais voltadas para reminiscências de Parmênides, não é? Pautado em uma interpretação, uma tentativa deliberada de afirmar, contrariamente à opinião de Eleatas, tá? De fazer um pluralismo e não um normismo ou raciocínio, uma condição necessária de um conhecimento e de um pensamento, e trabalhar com questões, por exemplo, da natureza, da harmonia, e desenvolver articulações voltadas para questões, por exemplo, de como era desenvolvido todo esse contexto das reflexões sépticas e do conhecimento humano e da tradição que era representada na visão do próprio Filolau, por Xenófanes, por Heráclito, por Alcameon, né? Que para ele eram mentores, para ele eram pessoas que tinham um certo sentido filosófico para fundamentar as suas visões, percepções, conceitos. Então, Filolau vai supor, por exemplo, que existe uma existência de limitadores e ilimitados, com princípios últimos das coisas, que vão além de uma posterioridade, de um argumento a priori, que conclui uma coisa, particularmente, o universo começa a ser mais limitado e ilimitado, partindo de um processo de harmonia e de um mútuo ajustamento. Então, Filolau vai fornecer uma doutrina pitagórica com um foco de um ensino voltado sobre Pitágoras, com uma argumentação mais filosófica que se aproxima do próprio pitagorismo e de uma corrente do próprio pensamento pré-socrático, em que ocorre dentro do contexto do século V ou do quinto século, em que algumas preocupações de ordem ontológica, epistemológica são partilhadas e são desenvolvidas a partir de um pitagorismo com uma roupagem inteiramente pré-socrática, numa panóplia de conceitos caracteristicamente filosóficos, tais como a própria natureza, o cosmos, o ser, o princípio, em que esses conceitos vão fazer parte da sua herança claramente pitagórica e que se torna o espaço, a oportunidade para desenvolver uma harmonia, um número de desenvolvimento, de articulação, em que é possível, inclusive, desenvolver uma articulação de uma proposta aonde o exame da principal exposição aristotélica sobre a doutrina pitagórica é apoiada a partir de um parecer que é limitador e é ilimitado em particular, mas tem um sentido propositor que vai desenvolver todo um contexto de uma articulação onde é explorado alguns aspectos centrais do ensino e da exposição de Pitágoras, interpretada, proposta, desenvolvida a partir da ótica e do olhar e das atenções de Filolau. Então, Filolau está mais voltado a trabalhar questões das ciências exatas, a articular a questão da numerologia, a desenvolver também teses históricas sobre questões da biologia, da medicina, como alguém que está transitando num olhar mais multidisciplinar ou transdisciplinar, fazendo uma ponte entre suas articulações históricas da medicina com a numerologia, priorizando uma articulação pautada em Pitágoras, que era
um mentor do quinto século, em que o Filolau de Crotona está cumprindo a sua atividade filosófica e, claro, docente, enquanto também professor, enquanto também expositor, enquanto também aquele que estava à frente de um grupo de filósofos, de seguidores, de discípulos, que todos os filósofos tinham seus seguidores, tinham seus alunos, tinham seus discípulos, como Filolau também de Crotona tinha, e assim é que ele expunha, defendia, articulava as suas teses, ia desenvolvendo os seus conceitos e formulando as suas próprias filosofias, ok? Então, essa seria a nossa breve bibliografia sobre Filolau de Crotona.